A paz do Senhor, povo de Deus, o Senhor Jesus abençoe sua vida. Eu sou a Bispa Rosemara e falo diretamente do monte e trago para você o Alimentando a Minha Fé. Amém? Deus abençoe o seu dia, a sua casa e toda a sua família. Que essa paz repouse sobre o seu lar, com fogo, com glória, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? O versículo que eu quero deixar para o teu coração e a palavra está no livro de João, capítulo 2. Que diz assim: as bodas em Caná, a água enfeita em vinho. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estavam ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tenho vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada um cabiam 2 ou 3 metradas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram até em cima, e disse-lhe: tirai agora, e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já é bebido, bem então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, ela é uma palavra impactante para nossas vidas e cabe em todas as ocasiões, toda situação. A Bíblia ela vai relatando que Jesus ele foi convidado para ir numa festa de casamento. Jesus gostava de comunhão, ele gostava de festa e ele foi convidado para ir nessa festa de casamento. Quem sabe era de algum parente dele, de algum amigo da mãe dele. E a Bíblia vai dizer que ele foi para essa festa. Mas o intuito, quando Jesus foi para essa festa, foi simplesmente para se alegrar com aquele casal que tinha acabado de fazer os seus votos, né? E quando de repente está tudo bem, a festa está acontecendo, o vinho acaba. O vinho acaba e a mãe de Jesus começa a ficar preocupada. Maria começa a ficar preocupada, sendo que a festa nem era dela. E ela começa a ficar preocupada e já começa a indagar, a falar, a colocar pressão no mestre e a dizer para o pai assim: olha, Jesus, o vinho acabou. E aí? Como se dissesse, né? E aí, o que o senhor vai fazer agora? Porque Maria sabia quem era o filho dela. Eu quero perguntar para você que diante de situações, eu quero falar que muitas das vezes nós temos ficado preocupados com problemas que não é nosso. E isso, de fato, é bom a gente querer ajudar. Mas só que o primeiro problema que acontece na vida do outro, não devemos trazer para nossa casa, mas apresentar o Senhor em oração. Apresentar o Senhor em jejum e oração à causa. Se você sabe que você não vai suportar o problema do irmão, só coloca na oração e o Senhor ele entra na peleja. Maria estava ansiosa e estava colocando ansiedade em Jesus. Quantas das vezes nós também somos assim? Ficamos ansiosos e queremos colocar nossa ansiedade em cima de outras pessoas que estão em calma, em paz. E o Senhor tem nos orientado por meio dessa palavra, que é preciso primeiro colocar diante de Deus. Tudo que você for fazer, coloca diante de Deus. O Senhor estava na festa, ele sabia o movimento que estava acontecendo. Ele sabia que estava acontecendo alguma coisa fora do normal. Eu quero dizer para você, o Senhor ele sabe o que está acontecendo na tua casa. Ele sabe o que o diabo tem feito na tua família. Ele sabe da ruaça, Naraçubicai, que ele tem feito na tua casa. E ele manda dizer para você que ele está atento, mas chama ele primeiro. E a Bíblia vai dizer que Jesus agora, ele falou assim: ó, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E quantas vezes nós queremos ensinar Jesus como trabalhar, queremos ensinar Jesus como fazer a obra, queremos ensinar Jesus como transformar água em vinho, queremos ensinar Jesus o milagre, só que o milagre não está na nossa mão, o milagre está na mão de Deus. Não devemos ensinar o Senhor como Ele vai fazer, precisamos entender que tudo tem um tempo e a hora certa para acontecer. Você vai ensinar um médico como fazer um parto, a criança sabe a hora certa de nascer, são 9 meses. E nós queremos ensinar o Senhor
Queremos colocar o Senhor na prova. Queremos falar para o Senhor, Senhor, olha aí, está demorando. Mas se a criança esperou 9 meses para nascer, o que dirá o meu milagre, o seu? Que é algo sobrenatural, que vai impactar o mundo espiritual, que vai impactar toda a nossa vizinhança. Nós precisamos esperar o momento do Senhor trabalhar. Precisamos entender que o Senhor ele tem um tempo certo de agir. O Senhor ele quer agir na tua causa, ele quer agir na tua vida. Mas enquanto você estiver colocando ele na parede, ele vai te deixar de escanteio. Entendeu? Precisamos saber como falar com o Senhor também. O Senhor não é qualquer pessoa. O Senhor não é qualquer um que a gente fala de qualquer maneira, não. Nós temos que ter reverência e saber falar com o autor da nossa vida. E a Bíblia vai dizer que não era chegada a hora dele, por isso ele ficou no mesmo lugar. Enquanto não for a hora do seu milagre chegar, o Senhor vai te deixar no seu esconderijo, o Senhor vai te guardar, o Senhor vai estar atento ao seu ouvido, seus clamores, mas é necessário esperar. E o tempo da espera não é fácil. Quem sabe ali agora o organizador, né, que hoje é a equipe de buffet, esteja preocupado, falou, meu Deus, como é que esse noivo não preparou uma festa? Quem sabe tinha alguém ali já comentando, ih, tem coisa errada aí, o vinho acabou e o vinho não podia acabar, porque o vinho simboliza alegria, ele é o vinho novo da tua vida, ele é alegria para a tua alma, é ele que trabalha no sobrenatural com você. Se o vinho acabar, acabou a alegria. Se Jesus sair da tua vida, se você se afastar, acabou tudo. No mundo não tem alegria sem Jesus, é tudo passageiro, é tudo ilusão. E a Bíblia vai dizer que o vinho acabou. E quem sabe alguém está lá se perguntando, mas e agora vai faltar vinho? Alguns vão debochar, outros vão rir, outros vão ficar preocupados com a situação. Que tipo de crente você é no meio da luta? Que tipo de crente você é no meio da prova? Que tipo de crente você é na sua comunidade, na sua igreja? O Senhor, ele sabia o tempo certo de fazer, só que ele não iria envergonhar aquela casa, porque o casamento é constituição de Deus no céu e na terra. O casamento é constituição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi ele que permitiu o casamento desde o jardim do Éden. Foi o Senhor que uniu. E a Bíblia fala que aquilo que o Senhor uniu, o homem não separa. Você acha que Jesus, sendo filho de Deus, sabendo dos mandamentos agora, ele iria deixar que acontecesse alguma coisa nesse casamento? Não. O Senhor, quando ele é convidado, ele entra na tua história, na minha história, para fazer tudo acontecer no tempo certo. E ele pegou e falou assim, agora realmente, agora acabou. Agora eu vi que acabou, ninguém me falou. Tem coisa que a gente tem que ver com nossos olhos. Tem coisa que a gente não tem que ouvir de boca do outro. Não, a gente tem que saber da pessoa mesmo. E quando ele viu que acabou, ele pegou e falou assim, traz aí as metratas, traz as talhas, me dá água. Ninguém entendeu, mas também ninguém questionou. Ninguém entendeu, mas também ninguém questionou diante da prova. Eu e você temos questionado. Não estamos entendendo, em vez de ficar calado, com a boca, a gente quer questionar, a gente quer perguntar, mas cadê Jesus? Cadê o Senhor que não faz? Cadê a minha casa que não chegou? Cadê a minha família que não restaurou? Cadê o meu casamento? Está destruído, Senhor. Mas espera aí, ele é Jesus e você é quem? O milagre está na mão dele, igreja. O milagre está na mão dele. E a Bíblia vai dizer que trouxeram para ele lá, os mestres ela trouxeram para ele as talhas e eles começaram a encher de água. Mas espera aí, água não é vinho, eu quero vinho. Tu vai questionar o trabalhar do Senhor ou vai aceitar? Tu vai questionar aquilo que ele tem na tua vida ou tu vai aceitar? Mas não é o que eu quero, bispa. Não é a casa que eu quero, não é o marido que eu quero, não é o bairro que eu quero, não é o carro que eu quero. E daí se não é o que você quer? Não é o que você quer, não é sobre o que eu quero, sobre o que você quer, é sobre o que ele quer. E aceitar a vontade de Deus muitas das vezes dói na gente, porque vai confrontar com o nosso eu, vai confrontar com a nossa carne. A gente quer uma coisa, o pai dá outra. A gente quer assim, o pai dá assado. Louvado seja o nome do Senhor, mas o pai sempre vai te dar o que é melhor para você. Não o que você acha que é melhor para você. Quando seu filho te pede algo, você dá para ele o que é melhor para ele. Você não dá o que ele quer. Você sabe o que vai fazer bem para ele, aí você dá para ele. Assim também é Deus. Colocaram as águas lá, olharam, quem sabe ficou pensando o que esse homem vai arrumar.
O que esse homem vão fazer? Tem alguém olhando para a situação que você está vivendo? Tem alguém falando para você agora? O que ela vai arrumar? O que ele vai fazer? Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele entra na tua peleja hoje. Você crê nisso? O Senhor, Ele entra na tua causa hoje. O Senhor revoga o decreto, muda a sentença e coloca tudo no lugar. Ainda que alguém está olhando para você e falando assim, só tem água aí, coitada. Coitada é de quem questionou. Coitado é de quem duvidou, porque o que Deus vai fazer é sobrenatural. E ele transformou-se a água em vinho sem nenhuma palavra, somente com atitude. Ei, você vai ganhar a tua família sem palavras, só na atitude. Você vai ganhar o teu emprego sem palavras, só na atitude. Tu vai ganhar para Jesus aquela alma sem palavras, só com atitude, a sua fé. Coloca a tua fé em ação, terra. Coloca a tua fé em ação hoje. O Senhor, Ele quer te dar vitória, mas tem que executar a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. E ali a água transformou em vinho e o mestre Sala teve que confessar. Um homem que era experiente em vinho daquela época, em adega, ele teve que confessar que o melhor vinho ficou para o final. Eu quero dizer para você que está achando que é o final da tua vida. Eu quero dizer para você que está achando que é o final da tua história, que é o final do teu casamento, do seu emprego, do seu ministério. O final das coisas é melhor do que o começo. Você pode dar um glória a Deus? O final das coisas é melhor do que o começo, porque foi no final que Jesus experimentou a água que transformou em vinho. O mestre Sala teve que falar. Que coisa linda quando o homem tem que confessar. O homem tem que confessar que só Deus é Deus. O homem tem que confessar que o Senhor Jesus faz. Olha só, o homem duro de coração vai confessar que só o Senhor faz. E a Bíblia vai dizer agora, louvado seja o nome do Senhor, que Ele transformou a água em vinho. E o milagre aconteceu naquele, foi o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre do ministério do Pai foi restaurar um casamento, né, que talvez poderia ter acabado no meio do caminho. Isso aí é simbólico, é uma simbologia, né? Quem sabe aquele vinho simbolizava a união dos dois, que durante os anos ia ser rachado e acabar, mas o Senhor, quando entra no casamento, é para ter vida, para ir até o fim. Então recebe vida, não pensa que é o final dos seus não pensa que você vai morrer nessa situação, não pensa que essa doença é o fim, não pensa que essa prova é o fim, mas é o começo. Deus está te dando experiência para que você venha carregar contigo uma bagagem no sobrenatural com Ele. Então, se o Senhor entrou na tua casa, se você chamou Ele entrou, espera que na hora certa Ele coloca tudo no lugar. O negócio é que o casamento não vai acabar. O negócio é que o vinho não vai acabar, porque aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Amém? Se você recebe essa palavra, dá um glória a Deus, dá um amém, deixa o seu like, deixa o seu comentário, diga, bispa, eu recebo essa palavra e o meu casamento não vai acabar, é só o começo de coisas grandes que Deus tem para fazer na tua e na minha vida. Amém? Deus abençoe a sua vida e nós iremos orar agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos selar a vitória, meu Pai. Acreditamos, ó Pai, que o Senhor irá restituir tudo aquilo que o Satanás tentou roubar de nós, nos envergonhar, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach agora, Espírito Santo, que a tua paz pouse sobre nós e que nós vamos crer que essa água vai ser transformada em vinho para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor e alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Amém? Shalom.